Boa noite, boa noite, Romero Venâncio, Felipe Neves, o Renato Coelho, bom tê-los aqui mais uma vez com a Boa gente. noite. O Renato, a primeira vez, o Felipe, eu acho que a terceira, quarta vez, o Romero, aqui é quase do conselho editorial, né, do TV. E hoje a gente vai trabalhar com 40 anos da morte do Glauber Rocha, né? Esse é um projeto da TV A Comuna, na realidade, um canal, é uma TV que se programa aqui, nós passamos em 3 ambientes, então no Facebook da revista Pasquinagem, no Facebook da própria revista e crítica social A Comuna, que é a revista da TV A Comuna, e no canal do YouTube da TV A Comuna, né? Nós gostaríamos que as pessoas realizem sua inscrição, acompanhem as revistas, tanto a Pasquinagem como a revista e crítica A Comuna, e também aqui o canal. O que é importante também é que as pessoas compartilhem, né, divulguem, se inscrevam, leiam os artigos, tudo. Outro aspecto é que nós temos uma programação da semana inteira, né? Então, dia de segunda e quinta e sexta, nós temos aqui a TV A Comuna, um perfil mais cultural, político, filosófico, estético, uma parte sobre a América Latina, tudo. Nas quintas-feiras, nós temos o programa Papo de Classe e de Luta, que acontece toda quinta-feira. Na terça-feira, nós temos o programa O Velho Espectro, que é todas as terças, às 17 horas, horário do Brasil, e às 21 no horário da França. E temos o programa Qual é o Rumo, toda terça-feira, às 20 horas, né? Então é importante. E agora, na TV também, nós temos uma programação diária do canal da TV Comuna, referente ao programa É Quase Meio-Dia. Aqui, todo dia acontece, aí de 11h45 até meio-dia e 30, que é uma análise de conjuntura cotidiana. Então, a gente vai acompanhando, aí feita aqui pelo Fábio Sobral, diariamente, de segunda a quinta, na semana, feito aqui na programação. E dizer também que é importante que as pessoas façam sua inscrição no canal, é importante para a gente, que divulgue, né, que compartilhe, acesse as revistas, né? E também dizer que todos os programas, nós usamos o programa para fazer uma mensagem de apoio ao SUS. O SUS não pode morrer, ou seja, referente à questão da pandemia, sem o trabalho dos profissionais, dos trabalhadores da saúde, do SUS, a pandemia estaria num estágio bem trágico, né? Lembrando que a gente tem que enfrentar a pandemia e o pandemônio, né? E também que a TV Comuna tem um compromisso de combate às fake news, né? As fake news não somente desinformam, mas também elas hoje tornam-se um veículo do que nós chamamos aí de pós-verdade, né? Que contribui muito para a desinformação e para uma alienação, né? Para um negacionismo, para uma perspectiva extremamente obscura, né? Então, hoje, 40 anos da morte de Glauber Rocha. Boa noite, bem-vindos. Felipe, vamos lá, Felipe? Boa noite, me propus a começar aqui. Quem começa primeiro fica a desvantagem de não ter tanto público. Espero que no final vocês sejam todos contemplados, mas o bom é que fica gravado aqui para a posteridade, né? Queria agradecer o convite do Urbano, sempre, e não só o convite, mas pelo diálogo constante que a gente tem, a presença do Renato Coelho aqui, grande realizador e crítico, professor, assim, igual que vai falar com vocês, né? E também ao Romero Venâncio aqui. Rodrigo Souza aqui, um companheiro aqui de Mundo em Foco, de Festival de Super 8 de São Paulo. Bom, eu me propus a começar porque eu fiz uma biografiazinha e um filme a filme, tipo um dossiê. Pode ser que fique um pouco quadrado, diferente das outras falas, né?
Mas eu peço desculpa, e na segunda rodada, a gente vai falar em torno de 20 minutos, numa segunda rodada, aí já vai com uma conversa um pouco mais livre. Eu queria aqui também me solidarizar com os professores em greve do Sintep, das ETECs e das FATECs, do Centro Paula Souza, que nós estamos em greve sanitária para continuar na greve remota, pelo menos até a segunda dose da vacina. Está sendo uma batalha muito grande aqui. O Rodrigo Souza também, companheiro professor de ETEC aqui. Então vamos lá, a gente, convite do Urbano, pensou essa fala de 40 anos da morte de Glauber, que já repercussionou bastante aí pela mídia, né? Dossiês em revista Cult, Ilustrada, a gente pôde ver em vários lugares, mas eu aposto que aqui vai ter uma visão um pouco mais subjetiva, não na minha, nessa primeira fala, né? Nesses 40 anos de Glauber Rocha, iremos celebrar a vida e obra, e não especular sobre a sua morte, coisas que eu andei lendo bastante por aí nesse mês. Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, em 39, ele faleceu em 81, lá em Portugal. Estava vivendo em algumas cidades ali. O seu legado, né, sua obra, o seu legado, nunca deixou de participar do centro das discussões sobre o cinema brasileiro, sendo apoiando, sendo criticando, mas sempre presente, né? O seu primeiro filme, o seu primeiro curta-metragem, O Pátio, de 1959, é do mesmo ano que o Glauber ingressa na Faculdade de Direito da Bahia, onde ele conheceu a Helene Guinness, atriz e cineasta com quem ele acabou se casando, depois também foi mulher do Sgarzella, né? Isso fala um pouco também do cinema brasileiro, por isso que eu estou citando aqui. Nessa mesma época, ele escrevia para jornal, coisa que o Urbano e o Romero vão desenvolver muito mais com você, fazendo crítica de cinema. Salvador também ele participou do movimento estudantil, até antes de entrar para a universidade, e participou de programas de rádio na época, uma mídia hegemônica, e grupos de escriato, escrevendo e até atuando em umas peças, né? Esse contato com o teatro eu acho que é relevantíssimo para a obra do Glauber, assim como Cordel e várias outras obras da cultura brasileira que podem se relacionar, né? E eu já falo isso para pedir desculpa. Você falaram da obra do Glauber e não citou aqui Cordel, ou não citou quadrinhos, gente, é uma imensidão a obra do Glauber que pode ser olhada de várias perspectivas, né? Como eu disse, o Glauber escrevia crítica, mas o Glauber vem a se tornar, eu acredito que mais que um cineasta, um protótipo do intelectual público. Aí, conceitos utilizados de diversas formas. Ele era preocupado com o rumo não só da arte, mas como da cultura do Brasil, né? Ele era um intelectual provocador, diferente dos de hoje em dia, e polêmico, bem polêmico, mas foi responsável pelo cinema novo, né? O cinema novo brasileiro, o movimento do cinema novo brasileiro, que vem na linha dos cinemas modernos, influenciado pelo neorrealismo italiano e Novelli Vague, os outros novos cinemas do mundo, junto com o Nelson Pereira dos Santos e com outros cineastas. Ele fez a proposta da estética da fome em oposição ao cinema hegemônico americano. Com uma câmera na mão, tá muito texto isso, né? Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não deixou uma grande obra. Gente, para descontrair, tem um roteirinho, mas eu vou tentar não estar roteirizado, né? Que é justamente com uma câmera no computador e uma ideia na cabeça. Essa visão de conjunto que eu vou apresentar agora pode melhor ser vista num artigo do Ismael Xavier, que está presente nesse livrinho aqui, ó, Cinema Moderno. O texto do ensaio, olha aí, o ensaio do Ismael Xavier é Glauber Rocha, O Desejo e a História. Eu acho que esse ensaio é muito consagrado e eu acho que é a melhor visão de conjunto. Olha bem, não é a melhor análise de todos os filmes do Glauber, é uma melhor visão de conjunto, assim, que eu acho que a gente pode pensar.
Bom, ainda voltando, agora eu vou fazer um filme a filme, vou tentar ser relativamente rápido, para dar o tempo ali de 15, 20 minutos e passar uma rodada, né? O Pátio de 59 tem. Gente, não sei se vocês quiserem me interromper por causa de alguma falha de data. Eu estava até conversando, a gente estava conversando, batendo as datas aqui no início. Se quiserem me interromper, eu corrigir depois, tudo bem. O Pátio de 59, em 59 também ele filma um outro curta-metragem, A Cruz da Praça, que ficou incompleto, apesar de eu acho que foi lançado, mas ficou incompleto. E aí vamos para os longas-metragens. O primeiro longa-metragem do Glauber é Barra Vento, de 62. Ele no micro, eu vou fazer uma pequena sinopse, mas é uma linha de sinopse, gente, menor que uma storyline. É um microcosmo de uma luta de classe que se passa numa aldeia de pescador, que um ex-pescador volta e quer tirar os pescadores, os trabalhadores daquela condição, mas não é só isso. Ele ultrapassa assim, o tema da religião muito presente em Glauber e da cultura negra brasileira. Assim. Inclusive, Barra Vento é uma levada de orixá. Esse tema pode aparecer depois aqui. Já em 64, no ano do golpe militar do Exército Brasileiro, aqui, que a gente não vai deixar se repetir, ele lança Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo da Terra do Sol, eu acho que junto com o livro que é lançado em 63, a revisão crítica do cinema brasileiro, dá uma projeção internacional para o Glauber. Depois disso, os 3 próximos filmes vão para Cannes. Né? O filme é indicado tanto para Cannes como para Palma de Ouro, mas não ganha nada, é acusado de essa coisa que de uma técnica precária, principalmente do som, mas meu filme preferido de toda a vida. Bom, e o livro também está aqui. O que eu vejo de grandeza assim em Deus e o Diabo? Depois a gente pode fazer uma análise mais pautada, coisa da música, a presença da música, eu gosto muito. Mas eu acho que ele traz o imagético. Eu fiquei pensando muito nisso hoje, porque não é imaginário, que o imaginário já tinha na literatura, o imagético do Nordeste brasileiro. Quer dizer, o tema muito caro, que depois a Ivana Bentes vai discutir com o livro, com o texto Cosmética da Fome. Então, eu acho que traz esse imagético para o cinema do Nordeste para o cinema brasileiro. Bom, lógico que a temática também passa pela luta anticoronelismo, né? O coronel, essa tragédia da história brasileira, né? Que a gente carrega, muito forte no Nordeste, mas não só no Nordeste, né? Vide Barão Geraldo aí, interior de São Paulo, Campinas. O coronelismo ainda é muito forte nesse Brasil, pessoal. E a religiosidade brasileira. Bom, já é a segunda vez que eu toco na religiosidade, eu vou fazer uma pitadinha assim, bem rápida, porque o tema da religiosidade não é maniqueísta. Inclusive, é importante falar porque está no título do livro, né? No título do livro, no título do filme. Deus e o Diabo da Terra do Sol, ele está opondo ao binarismo bem e mal. Ele está falando justamente do sincretismo das religiões brasileiras, que é uma formação judaica, cristã, africana, indiana, xamânica. Não é uma visão simples. E não pode ser tratado a religiosidade brasileira de uma forma assim, simples. Bom, eu vou pular um filme conscientemente, porque esse binarismo também aparece no título do filme Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Esse filme que já é de 69, ele tem uma discussão sobre ou não é uma continuidade de Deus e o Diabo, tem a continuidade de um personagem, né, que é o Antônio das Mortes, um dos melhores personagens do cinema brasileiro, na minha vista, que é um personagem que toma uma consciência de classe e se vira contra os hegemônicos, né? Bom, e tem essa continuidade do sertão, até por isso que da temática do Nordeste. Por isso que eu pulei um filme muito importante aqui, que eu já vou voltar para ele. Esse filme é vencedor de Cannes de melhor direção e é indicado para Palma de Ouro também, né?
consciência de classe. Bom, eu pulei conscientemente o Terra em Transe, de 67, né, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é de 69 e o Terra em Transe é de 67. Eu gosto de dizer que é uma segunda fase do cinema novo, uma fase que a temática da luta do campo sai para vir para a cidade. E aqui é muito claro, Terra em Transe uma alegoria do golpe de 64, das ditaduras na América Latina, um país, né, a alegoria, inclusive porque não é o Brasil, no filme é Eldorado, e tem toda essa questão. Bom, em 69, Glauber se isola, um alto exílio, e ele vai para a África, vai para a Espanha, e aqui era o que eu estava discutindo, as questões de data, que tem o lançamento de 2 filmes que foram meio gravados ao mesmo tempo, e meio separados, que é o Cabeça Cortada, gravado na Espanha, e é um filme hispano-brasileiro, gravado em Barcelona, é umas fusões de delírio, do General Franco. Eu acho que e tem o Leão de Sete Cabeças, que é gravado na África, como o Venâncio apontou ali no começo, com uma super influência, e eu acho que ele vai desenvolver, lógico, uma super influência ali do Frantz Fanon, né, desse escritor. Bom, então, na década de 70 a gente tem esses 2 filmes, eu vou correr aqui para a gente conseguir continuar o debate, já estamos chegando nos 20 minutos. Tem Câncer, depois eu queria até retomar um outro filme que eu sou muito fã, que é o de Glauber, de 1977. Mas antes a gente tem Câncer e, claro, Idade da Terra, de 1980, e ainda ficou faltando, Idade da Terra é o último filme do Glauber, mas ficou faltando alguns curta-metragens documentários, como Amazônia, de 65, Maranhão, 66, né, de 66, História do Brasil, de 67, Jorge Amado, no cinema, de 1979. De Glauber, é um curta censurado, é um filme-ensaio, que é um tema que eu venho estudando aqui, é um antidocumentário. O Glauber faz uma homenagem ao Di Cavalcanti, não sei se é bem uma homenagem, mas ele invade o enterro do Di Cavalcanti com alguns atores e faz aquela filmagem em plano sequência, uma narração em primeira pessoa, bem típico dos filmes ensaios, narrando como se fosse uma partida de futebol e fazendo assim uma oposição à morte, né, ao luto burguês, a gente pode colocar dessa forma. Um filme que eu gosto muito, censurado, é lógico, que a gente encontra diversos canais aí na internet, vale muito a pena ver, assim, para mim é uma grande obra de arte, digna do Di Cavalcanti. O que eu podia falar, ainda para encerrar essa minha fala, é fazer uma outra indicação de leitura, além do Ismael Xavier, é um texto de 2017 do professor Matheus Araújo, da USP, né, da ECA USP, Figuração na História de Glauber Rocha Maduro. Eu não gosto muito desse termo Maduro, mas é título do arquivo. O Matheus Araújo, ele fala justamente dessa segunda fase aí, não é a segunda fase, desculpa, após 70, desse auto-isolamento dele, de uma mudança da perspectiva das temáticas histórias para o Glauber Rocha, como se expandisse, não é mais o microcosmo de Barravento, não é o Eldorado, a alegoria de Brasil, é um continente africano, Brasil, América Latina. Então, o Araújo aponta essa expansão na perspectiva histórica do Glauber. E como eu disse, olha só, esse artigo é muito interessante, mas traz uma visão da perspectiva histórica da obra do Glauber, assim, dentro dos filmes. Então, existem várias possibilidades de olhar para a obra do Glauber. Eu vou passar aqui para o Renato, acho que o Urbano ainda vai entrar antes dessa passagem, que vai falar tanto da estética da fome como da estética do sonho, mas lembrando que nós estamos em 2021,
e o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome. Então, isso é muito alertante, é muito preocupante. Fico por aqui, por enquanto, e podemos seguir aqui o debate. Tranquilo, Felipe, obrigado. Só para dar uma boa noite, as pessoas estão aqui, né? O Wallace aqui, o Afonso, o Ivan, Rodrigo, o Davi, Brícia também. Tem hoje uma pergunta, né? Qual foi o filme com a influência do Fanon? Romero Venâncio, quando for falar, responde aí. Então, boa noite. Vamos lá, Renato. Vamos lá, Urbano. Queria agradecer o convite ao Urbano, um prazer estar aqui. Saudar também aí os colegas, o Romero e o Felipe. Muito bom estar aqui com vocês e, enfim, boa noite para o pessoal que está assistindo aí de casa. Vamos lá, então. A ideia é falar um pouco sobre esses dois textos, assim, de certa maneira, canônicos, né? Dois manifestos que o Glauber escreveu ao longo da trajetória dele, né? E que são dois textos, né? Bem com esse formato de manifesto e que acabam atravessando toda a trajetória dele, a obra, né? O primeiro deles, que é mais famoso, mais conhecido, o Estética da Fome, né? De 65, ele vai proferir esse texto em Gênova, né, Itália, em 65, num seminário sobre o Terceiro Mundo, né? E de fato, esse é o texto dele mais famoso, é muito identificado não apenas como algo dele, mas uma espécie de texto que, né, acaba propagando até internacionalmente uma espécie de agenda, de ideário cinemanovista, que por o Glauber ter, né, a partir de 64, com Deus e o Diabo, esse nome internacional, esse peso que ele acaba adquirindo, de certa maneira, né, após Deus e o Diabo. Então, quando ele profere a Estética da Fome em 65, ele já era, né, bem conhecido aqui no Brasil, já tinha feito Barra Vento, já não estava mais lá na Bahia, já tinha vindo para o Sudeste, se juntado com esses jovens que vão dar origem ali ao chamado Cinema Novo, né? Ele já tinha lançado sobre o cinema brasileiro, o livro de 63, o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro de 63, já tinha lançado O Deus e o Diabo, ganhado o prêmio do júri em Cannes, então já era uma espécie de cineasta internacional despontando, né, como um líder, entre aspas, talvez, do cinema novo. E no Estética da Fome ele se coloca muito, como o Felipe disse, né, pensando o papel dele e dos intelectuais, né, não só do Brasil, mas como da América Latina, né, e o que ele chama, né, ele convoca essa postura antipaternalista, anticolonialista, né, pensando a Europa enquanto colônia, e como um certo pensamento humanista europeu, né, sente um pouco uma pena, assim, um tipo de pena de nós aqui no Terceiro Mundo, assim, né? Ele critica esse pensamento humanista, né, que ele chama de paternalista e critica e diz que para a gente despertar algo no mundo, né, ele pensa a fome, ele teoriza a fome, né? É por isso que o texto chama, se eu não me engano, o nome mesmo é Por uma Estética da Fome. Ele vai pensar a fome enquanto elemento central de um pensamento ético, estético, né, que vai estar no cinema dele, de certa forma, em outras obras cinemanovistas também desse período. De fato, ele tinha acabado aí de lançar há pouco tempo Deus e o Diabo, e o texto A Estética da Fome tem muito a ver com Deus e o Diabo. Ele vai dizer, resumindo, né,
que a fome é o algo de mais terrível, de pior que uma pessoa pode passar, que o ser humano, a humanidade pode produzir, né? A fome é a condição mais terrível que a pobreza e a desigualdade, né, entre os países e as pessoas produz, e que, para que prestem atenção nessa nossa condição e nessa nossa fome, né, que a fome é algo tão violento que ela tem que ser devolvida não com a fragilidade que o humanista quer ver e sente pena, mas com uma violência, com força, né? Então ele diz que a estética da fome é uma estética da violência, é uma estética do choque, né? Você trazer o choque, a brutalidade, para que percebam a sua condição de subdesenvolvido, quer dizer, de quem passa fome. Ele traz muito essa questão e, obviamente, numa agenda de um primeiro cinema novo que era extremamente revolucionária, política, né? Tinha uma agenda mais prática, a gente pode pensar assim. Por mais que o Glauber sempre tenha tido uma extrema, né, carga, tanto no que ele escrevia, falava, fazia e filmava, muito existencial, tinha uma coisa a mais, pensando a revolução de maneira coletiva, dentro de uma agenda de esquerda, cinema novista, que propunha essa postura. E o Estética da Fome, se a gente for assistir o Deus e o Diabo, ele está lá. Ele é aquela estética que o Glauber propõe, uma espécie de teatralização da fome, da miséria, né? A questão épica, né? Pensando em Brecht, muito forte, sempre teve muito forte nele e no cinema moderno como um todo, mas, né, nesse filme tem uma questão teatral que já começa muito forte, né? E a gente pensa Estética da Fome muito a partir desse primeiro Glauber, dessa primeira agenda cinema novista, né, e do Deus e o Diabo. O manifesto seguinte, que é o Estética do Sonho, já com aquela grafia própria que o Glauber começa a desenvolver, né, usando Z ao invés de S, Y ao invés de I, né, K no lugar do C e por aí vai. Ele profere pela primeira vez em 71 para alunos da Universidade de Colômbia, em Nova York. Quer dizer, o Glauber já tinha realizado o Terra em Transe em 67, filmado o Câncer em 68, filmado o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro em 69, né? Ele já tinha essa questão de um cineasta, né, uma pessoa existencialmente muito mais com uma postura internacional, talvez, do que quando ele escreve o Estética da Fome. E ele começa o Estética do Sonho repensando tudo isso, toda essa postura, né? Ele propõe, ele relembra o que ele fala no Estética da Fome, e repensa essa postura toda, né? No Estética da Fome tem uma frase ali que diz que a fome é algo irracional, é algo que está no âmbito do irracional, ela é muito difícil de ser racionalizada. E ele pega essa questão para aprofundar no Estética do Sonho, quer dizer, ele chega a um tipo de pensamento que vai negar a própria razão, quer dizer, ele vai dizer, a gente não pode, como intelectuais, olhar para essa ideia de povo que os próprios intelectuais criaram, tentar tirar daí uma razão, porque a coisa é muito maior, né? E a partir daí ele vai misturando tudo que é onírico, magia, e essa ideia de sonho, quer dizer, o sonho em contraposição a essa primeira razão do Estética da Fome. Embora, né, enfim, as pessoas podem dizer, mas, pô, o Estética do Sonho, ele é uma mudança, né? Ele não é exatamente uma mudança, ele é algo meio natural dentro de uma trajetória de alguém que passa também, como qualquer intelectual, cineasta como ele aqui no Brasil, por uma série de desilusões também, né? Se a gente for pensar no próprio golpe de 64, o AI-5, o maio de 68, quer dizer, né? E esse momento no início dos anos 70, onde para ele a forma era sair do Brasil e dentro disso que ele tinha conquistado,
tentar, como o Felipe levantou bem, e como o Matheus Araújo fala, né, dar esse caráter mais internacional às questões, né, quer dizer, a pensar o próprio, a nossa posição colonial, o próprio colonialismo, essa postura paternalista, né, e também, enfim, se aproxima um pouco esse, que a gente vai chamar esse, enfim, não é um segundo Glauber, mas o Glauber a partir de estética do sonho, né, algo que ele já estava como semente no Terra em Transe, né, talvez o Terra em Transe mostre muito bem esse momento de ruptura, de desespero, de um intelectual que não consegue enxergar exatamente qual é a saída perante esse impasse, né, que ele está vivendo ali, o Paulo Martins, entre seguir um regime, um ditador, entre ser um poeta, ele é um jornalista, um poeta, é o amor, é a política, tudo isso junto numa grande explosão, né? E a partir daí essa ruptura, quer dizer, Glauber, quando filma Câncer, já é numa outra chave muito mais experimental, né? Essa questão do sonho, né, de se negar uma razão, é difícil a gente explicar de maneira cartesiana, porque é algo muito mais existencial. No Estética do Sonho, ele propõe essa ideia, né, meio clássica de fim das utopias, de uma revolução interna primeiro, para depois uma revolução externa, de uma primeira revolução existencial e, de certa maneira, individual, para depois uma revolução coletiva, quer dizer, todo mundo mudar dentro de si, existencialmente, né? O Paulo Martins tem uma fala no Terra em Transe, ali em um dos momentos de desespero, que ele fala de uma fome do absoluto, assim. É um pouco isso a ideia do Estética do Sonho, né? A fome deixa de ser apenas o signo da fome, das pessoas passando fome, para se tornar uma ideia de uma ideia meio abstrata, onírica, ou muito, enfim, de uma fome mais existencial, a gente pode pensar assim, né? O que é uma fome do absoluto, no sentido mais existencial. E uma coisa que eu, enfim, queria também aproximar aqui, né, se tem muito uma primeira questão é que o Glauber, obviamente, a partir de Câncer, fica muito menos, né? Se ele já tinha uma questão experimental no cinema dele, o Deus e o Diabo já lida com muito experimentalismo, o Terra em Transe também, né? A partir do filme seguinte, que é o Câncer, aquele filme em 68, nas ruas do Rio de Janeiro, e vai, né, finalizar na Itália em 72, tanto em termos de método de realização, como a forma de pensar o cinema, a forma de fazer, tudo isso nele ganha um outro nível de experimentalismo, onde ele próprio se coloca em certo âmbito ensaístico, né? Então, ele tem filmes, por exemplo, com som direto, onde ele fala no meio do filme, incita os atores, né, intervém, entra no meio, fala isso, é aquilo, não sei o quê. É como se ele misturasse, como se antes a ficção, né, era muito claro, por exemplo, ele fazer ficções no início dos anos 60, ou até a metade, até quase o final, e fazer filmes de não ficção, como o Maranhão 66 e outros curtas que ele realizou nesse período. Depois, né, se a gente vai pegar tanto essas primeiras experiências internacionais, né, o Cabeças Cortadas, o Leão né, após isso, Claro, o Dia, Idade da Terra, quer dizer, a coisa vai evoluindo, assim, ele vai ficando cada vez mais experimental e mais delirante, se colocando dentro de tudo isso também, né? É como se misturasse ficção, ensaio, documentário, experimental, e o cinema dele não tem mais barreira para isso, assim, né? O Dia é muito isso, tem muito essa potência, né? O curta Dia que o Felipe tratou aqui, comentou. E uma coisa, gente, eu já falei quanto tempo, só para saber aqui. Fui falando aqui, nem viu. Tá tranquilo, pode, ainda tem 5 minutos.
Beleza, Urbano, obrigado. É muito bom poder falar sobre o Glauber e pensar, enfim, a obra, o pensamento dele de alguma maneira. Então, eu me empolgo aqui, perco essa medida, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante também, se existe uma certa contraposição, uma contenda geracional ali aqui no Brasil entre cinema novo e o irmão mais novo do cinema novo, ou filho bastardo, sei lá, que é o chamado cinema de invenção, marginal, né? Se existe um pouco essa disputa ali, que tem muito mais a ver com uma disputa política, né, dentro do campo cinematográfico brasileiro naquele período. O próprio Glauber levantava essa bandeira, né? Dizia que tinha filmado o Câncer antes do Sganzella filmar o Bandido da Luz Vermelha. Aí o Jairo Ferreira vinha e dizia, não, mas o Candeias filmou A Margem em 67, antes do Câncer. Essa espécie de briga, como o Jairo dizia, de burro com idiota, assim, não, a gente vê no de hoje não faz muito sentido nenhum, mas para eles naquela época fazia, né? Se a gente for pensar onde o Glauber fica dentro dos companheiros, né, os cinemanovistas consideram o Glauber completamente louco, insano, né? Ninguém entende a postura que ele tem, essa questão de tratar sobre os mitos africanos, latino-americanos, né? E pensar o cinema, o mundo e a vida do jeito que ele pensava. Ele vai para um caminho muito solitário a partir daí, né? Tanto que quando ele tenta retornar para o Brasil, ele demora anos para conseguir fazer o Idade da Terra, enquanto os colegas dele estavam, de certa forma, se dando bem ali, né, meio aliados à ditadura, Embrafilme, né, entrando dentro do que se convencionou a chamar de um certo cinemão ali, financiado pela Embrafilme. Nem todos os ex-colegas, mas vários, né, fazendo até filmes interessantes, mas dentro desse contexto, de certa maneira comportados, né, perante a ditadura. Essa carga existencial, onírica, de magia, de sonho, de delírio, ela aproxima muito mais o Glauber do que o chamado cinema de invenção, o cinema marginal, quer dizer, os caras eram tudo espécies de bruxos, assim, né? O Jairo Ferreira, Eliseu Visconti, o Sganzella, né? Ou eram figuras muito únicas também em suas trajetórias, como o Candeias, o Mojica, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente, eu penso que a gente pode aproximar e que ainda vai se pensar mais a fundo, talvez, né, em como aproximar o Glauber e essa carga existencial própria a essa fase a partir de estética do sonho, do chamado cinema de invenção. Embora o Glauber sempre chamou tudo de cinema novo, né, sempre chamou até, né, sempre se recusou né, inventou o termo o de grude, que depois o pessoal gostou e usou também, e por aí vai. Mas era mais isso que eu queria dizer em 20 minutos aqui, e a gente conversa mais aí após a fala de todos. Então, passo a palavra aqui ao Urbano e ao Romero. Obrigado, Renato. Romero, vamos lá? Muito bem, vamos sim. Boa noite, Urbano, meu amigo, queridíssimo, mentor dessa TV A Comuna. Boa noite, Renato, Felipe. E bom escutá-los. Eu acho que nós temos aqui uma introdução para uma coisa que depois a TV A Comuna podia encampar, que era um curso. Queria ouvir mais Renato, tem mais coisa, muito mais Felipe e tal. Mas ficamos nesses 20 minutos, eu vou ficar nesse formato também. O que eu vou dizer aqui é um texto curtinho que eu quero escrever para o Pasquinagem, que são 9 pontos ou 9 impressões sobre a estética glauberiana, de maneira bem introdutória e em 20 minutos. 9 pontos sobre a estética glauberiana. Primeiro ponto, Glauber Rocha é um cineasta / artista dos mais singulares na história da cultura brasileira. Eu coloco o Glauber à altura de um Villa-Lobos, de um Pixinguinha, de um Noel Rosa, de uma Chiquinha Gonzaga, do Maestro Calado e etc. Por quê? Porque Glauber, ele nunca esqueceu, desde que saiu do jornalismo, de que cinema pode ser tudo,
mas uma coisa o cinema jamais poderia deixar de ser: arte. Então, significa dizer, Glauber, sempre teve uma consciência estética absolutamente apurada. Isso eu acho fundamental. Eu vou dizer, Glauber fez cinema todo o tempo, obviamente, falando de política, falando de estética, falando de país, falando de colonialismo, falando de América Latina, falando de África. Tudo Glauber colocou no cinema, sem deixar de ser cinema. Significa dizer, para um jovem estudante de cinema, por si só, o cinema de Glauber Rocha é um curso. Ponto 1. Ponto 2. Glauber Rocha, para mim, está à altura de um, entre aspas, intérprete do Brasil. Mais precisamente, entre 1961 e 1969, nós temos um Glauber que está à altura de um Sérgio Buarque de Holanda, de um Florestan Fernandes, de um Antônio Cândido, de um Caio Prado Júnior, etc. De um Gilberto Freire, que ele conhecia muito bem. Por que eu digo isso? Porque o cinema de Glauber é cinema sempre. Glauber é um artista do cinema, é o primeiro ponto que eu chamei a atenção aqui. O segundo ponto deriva do primeiro. Glauber Rocha faz um cinema como intérprete do Brasil. A grande paixão de Glauber Rocha é o seu país. Glauber Rocha sofreu com o golpe militar, Glauber Rocha sofreu com a ditadura, Glauber Rocha sofreu com a fome, Glauber Rocha sofreu com crianças na rua, Glauber Rocha sofreu com a miséria que esse país campeava com essa ditadura. Então, assim, significa dizer, um homem que sofre pelo seu país, ele, acima de tudo, é um intérprete do seu país. E Glauber Rocha foi. Já foi falado aqui, mas não custa repetir. Barra Vento. Barra Vento está entre os raros filmes na história do cinema brasileiro em que negros são protagonistas. Não esqueçamos, o primeiro filme em que negros são protagonistas chama-se Rio 40 Graus, que não é 10 anos antes, de 54, com Nelson Pereira dos Santos, que é o filme que faz a original Cinema Novo. Então, nesse sentido, é impossível o intérprete do Brasil não ser intérprete a partir da negritude. O negro, a escravidão e o candomblé são heranças profundas de um país sempre a ser interpretado. Nesse sentido, Glauber é genial. Mas veja, quando eu vou para Deus, Diabo na Terra do Sol, Deus, Diabo na Terra do Sol é o grande épico da interpretação brasileira. Deus, o Diabo da Terra do Sol é o grande épico digamos assim, da interpretação de um país, que vai do sertão ao mar. Veja, a ideia do sertão ao mar, alegoricamente, é a ligação de um país continental. Absolutamente extraordinário. Não precisa falar aqui desse que o Urbano colocou aí, o Dragão da Maldade, que foi conhecido na França como Comandante das Mortes, até chegar a Terra em Transe. Então, para mim, veja bem, Terra em Transe é a grande alegoria da derrota desse país, e, para mim, o filme mais enigmático de Glauber Rocha. Por isso que, para mim, será sempre o filme mais atual de Glauber, porque ele sempre será, digamos, um meio da gente se olhar no espelho. Para mim, Terra em Transe é um filme espelho de um momento do Brasil, como esse momento nunca foi esperado, porque nós sempre estamos à volta com 64, sempre. Inclusive, a prova é esse cafajeste fascista na presidência da República. Como bem disse o professor Paulo Arantes, o papel de Bolsonaro foi vir completar o que não foi terminado em 1964. Para mim, a tese mais importante sobre a ditadura foi dita por esse professor da USP, Paulo Arantes. O Bolsonaro e sua gangue vieram para completar aquilo que no golpe de 64 ficou incompleto. Então, nesse sentido, Glauber é um grande intérprete do Brasil. Terceiro, Glauber é um exímio diretor de atores. Olha, se fosse professor de teatro, Glauber era obrigatório, estudante de teatro, assistir pelo menos 5 filmes de Glauber Rocha. Glauber Rocha, ele tem um vínculo com o drama, no sentido teatral, que é extraordinário. Glauber Rocha, ele tinha plena consciência de como dirigir um ator. Eu não sei se ele fez curso de teatro, não sei se ele sabia. Eu acho que ele lia, porque Glauber Rocha era um leitor compulsivo. Ele lia em qualquer lugar, viagem e tal. Mas, assim, Glauber tem uma plena consciência do que é dramatizar, o que é drama, o que é interpretar e como isso pode ser exercitado. Olha, Terra em Transe é uma obra-prima só no sentido dramaturgico. Eu nem quero entrar no sentido político, no sentido alegórico, dramaturgicamente. Cara, Jardel Filho está soberbo. Aqueles close maravilhosos, aquelas interpretações lentas, a impostação da voz, aquilo é uma obra-prima. Significa dizer, é o maior diretor. Glauber é um grande diretor de atores e atrizes. Uma coisa que ficará
gravado para a história do cinema brasileiro. Glauber Rocha, ele é uma escola de ator e atriz. Me lembra muito a Elia Kazan, me lembra muito o Hector Studd de Nova York, me lembra muito aquele modelo de cinema nova-iorquino dos anos 50. Eu acho o Glauber, nesse sentido, extraordinário. Quarto, Glauber é uma espécie de escritor agitador. Isso me interessa muito. Glauber é um escritor agitador. Basta ver os manifestos citados bem aqui por Renato, os manifestos, a estética da fome, a estética do sonho, mas não só. Uma série de escritos de Glauber. Olha, ler Glauber Rocha é, acima de tudo, um ato prazeroso. Vou mostrar aqui. Isso é uma maravilha, cara. Isso é uma maravilha, isso é um exercício de teoria, de história de cinema, de maneira de escrever e tal. Então, Glauber Rocha, agora, só que ele tem uma qualidade que eu acho que muitos tentaram segui-lo, que é o escritor agitador. Glauber não é apenas o escritor no sentido Graciliano Ramos do termo. Não. Graciliano, apesar de ser uma forte influência em Glauber, mas Graciliano é muito econômico. Glauber não, Glauber é exuberante. Glauber é o oposto. Glauber é barroco em tudo, até na escrita. Então, assim, a exuberância de Glauber Rocha aparece muito bem no escritor agitador. Cara, a Estética da Fome de 65 é, para mim, uma obra-prima de todos os manifestos do Brasil. Para mim, está entre os grandes manifestos da humanidade. Eu coloco a Estética da Fome à altura do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Coloco à altura. Cara, que concisão, que precisão e que dilaceramento. Glauber era um homem que sabia traduzir dilaceramento em palavras. Cara, eu sou fã desse cara. Eu sou fã disso. Eu acho isso extraordinário. Eu queria ter essa capacidade, né? Quinto, uma coisa que me chama muita atenção é a relação de Glauber com a literatura. Glauber era um homem literário. Um homem literário. Glauber gostava de Graciliano, Glauber amava Jorge Amado, Glauber amava Guimarães. Glauber amava essa literatura pós-30. Essa literatura que, para mim, é riquíssima, que maldosamente é chamada de literatura regional. Isso é uma desgraça, não é verdade. Esse negócio de regional sempre inferioriza um tipo de literatura. Obviamente que foi uma literatura que foi muito feita no Nordeste e depois no Norte, mas isso não caracteriza como regional. Para mim, um Guimarães Rosa é tão mineiro quanto universal. Para mim, Grande Sertão é Grande Sertão e é o grande mundo, e é o grande país, e etc. E tal. Então, assim, Riobaldo é tão mineiro quanto um personagem de Machado, cosmopolita, etc. Tal. Então, assim, eu acho que, agora, Glauber, por que ele gostava dessa literatura? Porque essa literatura tinha uma relação com a geografia que é fundamental para Glauber Rocha. Glauber Rocha é um cineasta literário que tem a plena noção do espaço, que eu chamo de geografia. Então, Glauber Rocha, ele entendia dessa literatura e ele fazia dessa literatura uma relação. Olha, daria um bom estudo a relação entre a literatura e a geografia em Glauber Rocha. Daria um bom estudo. Se tiver alguém aqui da geografia, eu recomendo. Dá uma boa pesquisa. Relação entre literatura e geografia em Glauber Rocha. E a maneira com que Glauber Rocha trata literariamente o espaço. Por Deus, o Diabo da Terra do Sol é uma aula de espacialidade literária. Eu acho isso massa demais. Pô, eu queria falar mais disso. 6, o horizonte revolucionário. Me desculpe aqui o pessoal que não gosta da palavra, mas, porra, eu sou da velha guarda, eu sou velho. Cara, Glauber Rocha é um cineasta revolucionário. Doa em quem doer, lamento os pós-modernos, essa galera nova aí, tal das coisas, do Museu das Grandes Novidades, mas eu não faço parte desse museu. Glauber Rocha, para mim, é um revolucionário. Em todos os sentidos. Eu citei aqui Fanon, depois vou indicar para a pessoa que me perguntou o texto. Estou com um texto aqui separado sobre a presença de Fanon na Estética da Fome. Mas veja, Glauber era um revolucionário, primeiro, na forma e no conteúdo. Ele era revolucionário na forma, porque Glauber rompeu com o modelo hollywoodiano de cinema. Glauber rompeu, inclusive, com o modelo tradicional de cinema europeu. Apesar de ser influenciado por um Vertov ou um Eisenstein, ser muito influenciado por um Godard ou por um Pasolini, já tem trabalho sobre Pasolini, Godard e tal, e na obra de Glauber, ser influenciado pelo neorrealismo. Quem não é? Olha, vamos ser sinceros, quem ama cinema que não é influenciado pelo neorrealismo? Se não for, não presta. Não entendeu porra nenhuma de cinema. Ora, o neorrealismo é uma escola absurdamente genial de fazer com tão pouco obras geniais, tão pouco. Porque o grande traço do neorrealismo é a miséria. Ora, eu não tenho dúvida, parte da Estética da Fome de Glauber tem inspiração no neorrealismo. Quem não se emociona ao ver Humberto D. ou Ladrões de Bicicleta? Por que não se emociona ver Roma Cidade Aberta? Glauber amava Rossellini. Glauber amava Roberto Rossellini. Glauber amava Visconti. Visconti para Glauber era divindade, pô. E quem não ama Visconti, né? Só quem não presta, né? Esse país. Então, nesse sentido,
Glauber, ele tem uma relação com um cinema revolucionário que é extraordinário. Porque são cinemas que revolucionam, todos que eu citei aqui, a forma, mas não só na forma. Glauber não separa forma e conteúdo. Todo grande artista, já dizia Hegel, o velho Marx, de Marx até o Egerton, todo grande artista não separa forma e conteúdo. Então, assim, a forma revolucionária em Glauber informa o conteúdo. E o conteúdo só é conteúdo porque está numa forma estética, senão não é arte. Ora, dialeticamente, Glauber é um cineasta revolucionário. Revolucionou a forma e revolucionou o conteúdo. Ora, o que é o conteúdo? Minha gente, é a política. A política é a arma na mão de Paulo Martins, em Terra em Trânsito. É a peixeira na mão do sertanejo Antônio, que mata o latifundiário logo nos primeiros 10 minutos do filme. Ele mata o latifundiário. Ele não contemporiza porra nenhuma, ele mata o latifundiário, porque ele engana, explora e o condena à fome. E começa, repare, a odisseia do sertanejo que vai correr para o mar, começa quando ele mata o latifundiário. Ora, o elemento revolucionário está ali em Glauber, né? Depois, sexto, o sétimo, a ressonância mítica, a religiosidade profunda em Glauber. Ora, é uma das coisas que me toca muito, eu sou de uma tradição religiosa, e isso me toca muito, é uma das primeiras coisas que eu observei em Glauber. E foi muito bem aqui tocado por Felipe. Veja, Glauber Rocha tem uma consciência mítica. Veja, eu não estou dizendo mística, eu estou dizendo mítica. Desde Vitória da Conquista. Ninguém nasce Vitória da Conquista impunemente. A Bahia é, sem dúvida nenhuma, uma terra de horizonte mítico. É um fato, entendeu? E Glauber trouxe o sertão mítico para o cinema. Porque o sertão de Glauber não é igual ao sertão de Milagres ou de Vitória da Conquista. Não é. Aquele sertão, ele é mítico. Agora, obviamente que a Câmara filmou em Milagres. A Câmara filmou. Agora, veja, aquele sertão ali não é mais a Bahia. Aquele sertão ali só é a Bahia geograficamente informado pela Câmara. Mas o mítico transcende a lente da Câmara. Cara, só Glauber faz uma coisa dessa. É impressionante. Agora, veja, essa mítica em Glauber, ela descamba numa religião que eu chamo de... Aí é uma leitura minha, tá certo? Eu chamo de religiosidade profunda. Glauber era um cara que sacava de Freud, sacava de inconsciente. A religiosidade de Glauber tem uma dimensão inconsciente desde Barravento. Observem com cuidado. De Barravento ao Dragão da Maldade. Observem com cuidado. De Barravento ao Dragão da Maldade até ele terminar os seus dias de vida na Terra com a Idade da Terra. Não é à toa que o nome do último filme de Glauber é A Idade da Terra. Cara, há uma religiosidade profunda desse homem, que ainda foi pouco estudado. O Ismail, no texto citado aqui por Felipe, maravilhoso, concordo plenamente com o Felipe, a melhor síntese para Glauber, eu uso com os alunos há mais de 10 anos. Esse livro é 2000. Eu uso, é o último ensaio, é o terceiro ensaio desse livro, né? Glauber Rocha e o Desejo de História. Uma das melhores introduções a Glauber Rocha, esse texto do Ismail. Ismail lá trata da religião do oprimido. Ismail toca nesse ponto que eu acho fundamental, que é o que eu chamo de religiosidade profunda de Glauber, que explora o consciente e o inconsciente. Para mim, Glauber foi mais do que o que Ismail chama de religião do oprimido. Glauber sacava de Freud. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Depois, penúltimo, estou já terminando. Glauber faz o cinema dos de baixo. Glauber faz um cinema dos de baixo, um cinema dos oprimidos. Glauber respeita as camadas populares. Glauber respeita os pobres. Glauber não faz um cinema a partir do olho das classes dominantes. Glauber não faz um cinema a partir do olho dessa burguesia decadente brasileira. Glauber valoriza o oprimido, o pobre, o trabalhador, o fudido, mesmo nas suas contradições, como vai aparecer em Terra em Trânsito. Porque, de fato, o Glauber não faz mero romantismo com o povo. Veja, ter o olhar do oprimido não é romantizar o oprimido. Não confundamos as coisas, hein? Não há nenhuma conexão necessária entre você ter uma visão de classe e romantizar a classe. Não há conexão necessária, não é obrigado isso. Agora, e Glauber, para mim, é um exemplo. Glauber não romantiza o oprimido, ele tem uma posição a partir do oprimido. Por quê? Porque, mais uma vez, me perdoem os jovens, mas eu tenho que dizer isso. Glauber sacava de luta de classe, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha, Glauber sacava de luta de classe. Eu sei que é duro dizer isso. Dizer isso 1h da noite, dessa segunda-feira, você está falando de luta de classe, né? Porra, mas é o jeito, eu tenho que falar. Glauber sacava de luta de classe e tomava posição. Eu acho isso absolutamente fundamental. E, por fim, para terminar, meu nono ponto de vista da estética glauberiana, eu não podia deixar de falar, é o Glauber performático, o homem Glauber Rocha.
Cara, o homem de cueca. Glauber Rocha, é raro você encontrar de paletó. E quando tá de paletó, tá com a camisa aberta. Glauber é uma figura louca. Glauber tem hora que ele tá dando uma entrevista, você não sabe se ele tá dando uma entrevista ou se ele tá delirando. Se ele tá delirando. Tem hora que ele delira, ele começa a falar assim. Ele tá dando uma entrevista para Luiz Roberto Costa Pinto, esse cara da Globo, bem jovenzinho, ali em 80. Ele tá dando uma entrevista para ele, daqui a pouco ele começa a dizer, mas eu fiz uma missa bárbara, e eu coloquei todo mundo na missa bárbara, e a missa bárbara... Cara, o repórter não sabe o que dizer. Cara, ele sai da razão e pro delírio. Assim, isso é muito performático. Glauber era um homem performático. Glauber era um homem sem claquete, cara. Bicho, que maravilha. Faz uma falta imensa, Urbano, Felipe, Renato e todos. Faz uma falta. Glauber nos faz falta num momento tão pequeno, num Brasil tão apequenado, num momento tão tacanho, um governo tão idiota, medíocre, burro. Você ter a genialidade de um Glauber nos salva, cara. Glauber e sua performance e sua estética nos redimem. Isso é importante. Nos redimem desse opróbrio, dessa miséria que a gente vive. Não só espiritual, como econômica também. Lamentavelmente, o povo paga mais caro isso, né? Mas, nesse sentido, o Glauber Rocha ainda é o nosso horizonte. Por isso que eu acho o Glauber sempre atual, que Glauber Rocha é o nosso horizonte. Minha gente, é isso. Vamos conversar com o povo aí, né? Valeu demais pela paciência. Urbano, eu mandei para você no chat. Agora, eu não sei se dá para colocar aí, que eu queria explicar a menina que perguntou sobre Françoano. É esse texto aqui, eu adoro esse texto aqui. Não sei se dá para ler aí. Dá para ler? Eu vou pegar aqui e coloco aqui. Aí coloca aí, se alguém tiver interesse. É um texto de uma moça chamada Cristina Álvares Buscov, que é sobre a presença de Fano na obra de Glauber Rocha e no cinema de base argentino. Valeu, é isso. Vamos agora à conversa. Já falamos demais. Valeu demais, obrigado. Eu queria só puxar um pouco aqui o debate referente à questão do Glauber na perspectiva da comunicação, principalmente como jornalista, né, e como apresentador de televisão. Tem uma questão interessante que toda vez que um modelo teórico toma vida, ele vira linguagem. E o Glauber é a expressão mais pragmática disso, ou seja, ele é a linguagem todo o tempo, né? E tem uma questão interessante. Recentemente eu falei até numa semana sobre filosofia da universidade, fui convidado, e eu dizendo que nós precisamos de uma filosofia que siga o seguinte lema, né, que a cabeça anda onde os pés pisam, né? Ou seja, nós precisamos de uma filosofia que tenha uma dimensão telúrica, que ela emane do território, da paisagem, da complexidade material da vida. E o Glauber faz isso. Ou seja, é muito interessante, por exemplo, analisar o Glauber a partir do relato de espanto de uma série de cineastas intelectuais que, quando viram a obra do Glauber, ficaram impressionados, né? Por exemplo, a condição de diretor, né? Diretor de ator, ou seja, esse último filme, tem um artigo até circulando, que foi publicado à época, muito interessante, porque primeiro ele estrangulou completamente o orçamento, né? Tinha pedido, acho que 7 milhões, já estava em 14, ia para 17, coisa assim. Segundo, que tinha um segredo sobre o próprio filme. Terceiro, o Amorim, né? Celso Amorim, que era o embaixador da Embrafilme, né, internacionalmente, espantado diante daquilo. E quando a Idade da Terra se apresenta justamente em Veneza, no Festival Mundial, aquilo foi um espanto, literalmente, né? Ou seja, das pessoas entrarem no cinema e ficarem perplexos, de gente vaiar, né? De vaiar, de gente de se levantar e ir embora, da crítica italiana toda chegar a dizer que o Glauber tinha virado do metafísico, né? Esotérico, né? Que tinha abandonado uma perspectiva marxista, né? E o Glauber, muito firme, muito lucidamente, estabelece dizer que eles não entendiam de cinema, né?
Então, quando ele faz a crítica ao cinema italiano, ele diz: vocês entraram no cinema já no neorrealismo e vocês não tiveram movimentos de vanguarda, no sentido de desmontar o código, de desmontar a semântica, de desmontar a linguagem do cinema. E aí ele diz: eu faço isso, né? Um cinema que desmonta. E aí ele começou a falar da ideia de um cinema que fosse filosófico, que ele diz, é um cinema filosófico, né? E é muito interessante, porque lembra muito da música do Cordel do Fogo Encantado, que dizia que já havia um som, né, antes do som, ou seja, antes da música, da estética da música, já tinha um som na natureza, os sons anímicos, né? Por isso que as primeiras religiões que não precisam de Deus, né, mas são religiões como conexões com a natureza, anímicas, xamânicas, né? Elas justamente dão sentido estético para esse som, para essa força telúrica, para essa força da natureza. E o cinema do Glauber é muito acoplado a isso, né? Ou seja, quando pega os festivais populares, os cantadores, o povo da rua, né? E coloca dentro do cinema, dá voz a isso. Traz uma vocalidade, né? Nem tanto o Scorsese, quando via um pouco isso, ele dizia como ele conseguia dirigir atores de forma tão magistral, e na realidade o Scorsese não entendia que eram atores da vida real, né? Uma romaria, né? Ou seja, que na realidade é trazer o exercício da vida para a experiência estética, para o próprio espetáculo, né? Então, tem uma condição latina, de um olhar latino, né? Esse olhar latino no sentido de que precisa fazer uma negociação com a natureza, precisa fazer uma negociação com a cultura e natureza. Ou seja, enquanto o discurso europeu precisava fazer uma ruptura com a natureza, né? A natureza como estado de selvageria, a natureza como contrato social da violência e da barbárie, justamente na América Latina é impossível se falar da cultura fora da natureza. Ou seja, nós temos uma cultura telúrica, que é literalmente natureza. Ou seja, é impossível se falar, por exemplo, da cultura sem os rios, sem as frutas, sem o nome o canto das aves, né? A sonoridade, né? Os melismas, né? Os grunhidos, de tudo mais. Então, de certa forma, essa perspectiva do Glauber traz muito isso, de trazer esse universo de uma estética que esteja muito acoplada à própria vivência material do continente, né? As demandas da vida, né? Tem no Terra Transe lá, no momento que eles estão no carro fugindo, e ele diz: mais uma vez a gente concilia, é necessário ter sangue, é necessário que se sangre, que se ritualize. Então, essa marca, por exemplo, de algo que tem a ver com a carne, né? E aí é um cinema extremamente estésico, extremamente envolvido com o corpo, com essa sinestesia do corpo. E antes da gente ter uma discussão estética, ele inverte isso e coloca um corpo para ser a mediação estética. Então, é um cinema estésico. Ou seja, quando traz os atores... E ele defende claramente isso, um cinema negro, né? Dizia, o Pitanga, por exemplo, né? O Zósimo e outros atores, que ele dizia é necessário que tenha atores negros, mas não na condição de figurante, mas a negritude como linguagem, como atuação do próprio corpo, como a riqueza da complexidade religiosa, como o mundo do trabalho e como luta política. Então, ele traz todas essas mediações. Um dos aspectos da contribuição do Glauber na perspectiva do jornalismo foi diretamente com Pasquim. E aí, essa é uma questão que
pouca vez a gente elaborou sobre isso, qual foi a importância do Pasquim enquanto linguagem da abertura política. Ou seja, o próprio Bakhtin ele vai dizer que o humor é uma forma mais elaborada de dar conta até mesmo daquilo que é o tabu. Ou seja, ele diz, aonde a política não chega, aonde o sério, no sentido formal, né, não chega, o humor desmonta, né? Então, ali você teve justamente uma mediação do que nós chamávamos de uma esquerda festiva, né? Uma esquerda risonha, e a gente perdeu essa capacidade do riso, do humor, da alegria, para algo mais sério, né? Ou seja, mais engravatado, né? É incrível como a gente, quando olha a performance de políticos de esquerda, não tem muita distinção, né? Se você pode fazer uma instalação de pegar um discurso de um e colocar no outro, a vestimenta, né, é a mesma, né? Não tem muita distinção nesse sentido, mas uma integração muito séria isso. E o humor, como o próprio Oswald de Andrade vai estabelecer, é a prova dos 9, ou seja, é o que distingue, é a capacidade de trazer o humor como essa narrativa de rapidamente demonstrar o que é um continente oral, porque as tradições orais são tradições rápidas, ligeiras, espertas, que ela capta um pouco a mediação do que está acontecendo no momento e transforma em linguagem, em piada. Ou seja, tem um fato político, imediatamente tem uma piada do fato político, tem o resultado insatisfatório de uma partida de futebol, no outro dia você tem centenas de piadas sobre isso, porque essa tradição oral é uma tradição que consegue ler o mundo de forma muito rápida e traduzi-lo na comunicação para fazer isso sobre o mundo. E o cinema do Glauber tem essa perspectiva. Ele vai buscando toda essa perspectiva. E aí é interessante, é um cinema que começa com o corpo e ele termina dentro de uma perspectiva metafísica que também é um corpo que incorpora. Ou seja, ele vai falar justamente de mediações religiosas, míticas, desse corpo que serve também como mediação de um transcendente, né? Ou seja, não é uma divindade esotérica, fora do mundo, é justamente uma entidade ligada ao próprio mundo. E esse jogo de mescla que ele vai fazendo na sua forma de trilhar, ela também na televisão, ela suspende como linguagem a forma de pensar a televisão. Eu vou compartilhar aqui um pequeno fragmento de um programa dele. Deixa eu ver. Gria do Cromen. Só um minutinho, aqui está na outra live. Pronto, vou trazer aqui. Só para a gente ter essa mediação de como rapidamente se estabelecia também essa forma de criar também uma televisão diferente, né? Uma apresentação de uma televisão diferente. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Compartilhar com áudio, guia. O super-homem está aí. O super-homem. É isso. De família do Brasil, protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tira a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil, comemorou 42 anos. Foi a sua pré-abertura. José Celso vai montar
O Homem e o Cavalo, de Oswaldo de Andrade, e também Os Sertões, de Euclides da Cunha, em homenagem aqui aos milhões de severinos do Brasil. Aliás, não confundam José Celso com Franco Zeffirelli, um cenógrafo italiano que não é um diretor como Fellini ou Visconti, que montou aquilo lá Traviata e quer também montar o Guarani. Também voltamos ao TBC, estamos em pleno Pato com Laranja. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Imaginem que os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada 2 cineastas formam uma associação de classe. Close no Severino, A Face do Povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso, a Embrafilme perdeu o prestígio cultural. Voltando ao assunto, novas máscaras, que vai ter uma luta de boxe. É o seguinte, mandaram um ofício ao ministro, o senhor Miguel Borges, o senhor Nelson Pereira dos Santos, o senhor Roberto Faria, vários cineastas que foram meus amigos e hoje não são mais, mandaram um ofício ao ministro dizendo que alguns cineastas estão conspirando para tomar o poder na Embrafilme. Tudo isso é uma mentira. Aliás, eu contestaria os sindicatos dizendo que 80% dos cineastas desses sindicatos deveriam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretor de cinema no Brasil é saber pentear o cabelo do ator. Por exemplo, o Severino fazendo papel de Calígula. Então bota o cabelo dele assim e faz... Não sabe. Então eu contesto o poder desses cineastas, porque eles não sabem fazer filmes. Os filmes são quase todos ruins, só tem 10 cineastas no Brasil. Então, quem está cuidando de distribuição, quem está cuidando de exibição, são distribuidores e exibidores, não são cineastas. Estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado, não tem abertura, não. Caetano, para Gilberto Gil, para José Celso Martínez, para Jorge Amado. Ou seja, na realidade, você percebe que é uma forma de fazer que é a cabeça do Glauber todo o tempo, né? Ou seja, literatura, política, estética, tudo junto e misturado. Tem um programa de sinuca que eu gosto muito do título, que se chama justamente Juntos e Misturados. Sim. Porque a esquerda brasileira gosta muito de defender que a gente fique junto, mas cada qual no seu quadrado. Ou seja, que a gente não se misture, que não tenha uma contaminação, ou seja, que tenha um programa de elite, um programa de classe média, um programa para o trabalhador, ou seja, e aí tem uma inclusão porque tem um acesso, mas não tem uma perspectiva de misturar, né? Justamente essa perspectiva de misturar. E essa é uma grande questão da estética do Glauber, ou seja, essa capacidade de misturar linguagem, né, de criar uma sinestesia dessas linguagens, aquilo que muito posteriormente vai se falar de transmídia, vai se falar de hipertexto, ou seja, e ele já pratica isso, né? Ou seja, então, ao mesmo tempo, ele diz, é um cinema filosófico, é teatro, é psicanálise, falo pelo inconsciente, ou seja, é um conjunto de situações que ele vai pondo em suspensão tudo que é dogma, né? Tudo que tem referência. E uma crítica social muito forte, né? Uma crítica social muito forte. Você queria falar alguma coisa, Romero? Estou vendo aí. Não, eu queria dizer, em menos de 5 minutos, a capacidade sintética desse homem do ponto de vista estético. O cara foi do teatro, inclusive encenando com as máscaras, citando o dramaturgo, foi do cinema, fez crítica de cinema, foi para a literatura, convocou a literatura. Cara, a economia em menos de 5 minutos, Urbano. Veja, eu fico pensando, ele sabia que estava... Outra coisa, altamente consciente que estava na televisão, porque tempo na televisão é ouro, ele consciente que estava na televisão. Cara, impressionante. Até hoje, o programa Abertura, para mim, não há nada à altura desse programa na televisão em pleno 2021, cara. Impressionante a cena que tu escolheu. É isso. Aqui tem algumas perguntas. Aqui tem uma pergunta para o Renato. Aí. Renato, poderia falar um pouco sobre essa articulação entre estética da fome e do sonho, né?
O João também falando, interessante demais essa inclusão do cinema por parte do Glauber. Boa noite. Aqui também tem... Deixa eu ver. Não sei se estou perguntando muito, mas o Romero poderia também falar um pouco dessa relação com a literatura, especialmente com Guimarães. O Ivan disse: assista esse programa com meu pai, e ele falava, esse caba é mais brasileiro de todos, né? Interessante esse compartilhar aqui. Boa discussão, obrigado, compartilhe, né? Chegou a arrepiar esta crítica do Glauber. Romero e Renato. Eu acho que é um pouco isso, né? Se no Estética da Fome ele traz essa dimensão mais racional, né? E essa forma, eu acho que de se colocar perante o mundo mesmo de uma maneira mais racional, no Estética do Sonho ele, né, vai negar né, essa racionalidade, como o Glauber era radical em tudo, né? Era uma postura que batia de frente, assim, né? Então ele vai negar uma visão mais racional de maneira radical também. Quer dizer, né, continuar pensando os mesmos temas, as mesmas questões, continuar tendo uma postura política extremamente revolucionária, como o Romero levantou aqui, mas né, mais onírica, mais existencial e também essa questão mitológica mesmo, né? Ele traz essa questão do mito de forma muito mais forte, né? Eu até, enfim, eu estava vendo pelo YouTube as perguntas aqui, e até separei uma parte aqui do Estética do Sonho, né? Ele diz que na Estética da Fome, ele diz que a Estética da Fome era a medida da minha compreensão racional da pobreza em 65, né? E aí ele fala: hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. A arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não suporte mais viver nesta realidade absurda. Ou seja, né, ele sai de uma chave de um pensamento mais cartesiano da razão para algo mais tentando desconstruir essa razão. Agora, como desconstruir a razão, para mim é difícil tratar isso de maneira cartesiana. Eu acho que isso está muito na postura dele, como o Romero levantou aqui, é um pouco essa coisa, ele está falando, de repente você não sabe se ele está falando ou está delirando, volta e fala, e essa persona dele que vai ficando cada vez mais alucinada, no bom sentido, para mim, né, porque as pessoas falam, pô, o Glauber ficou louco, quer dizer, as pessoas falavam naquela época. Aqui a gente viu em 5 minutos no programa ele descendo a lenha até no Nelson Pereira dos Santos, em tudo que é cineasta cinemanovista, que era amigo dele, que estava aliado à Embrafilme, se submetendo aos interesses espúrios da ditadura naquele momento para conseguir dinheiro para fazer cinema, por até mais legais que os filmes do Nelson Pereira sempre tenham sido, e bons, enfim, né? O Glauber não achava, o que é interessante também, que ele mete o pau, né? Mas assim, um pouco essa postura, e assim, essa questão de enfrentar, né? Ele sempre bateu de frente e sempre enfrentou as questões, e ele vai para o mundo como uma espécie de representante do Brasil e do terceiro mundo, dos países, né, subdesenvolvidos, né? Ele vai para o mundo com essa postura, né? A maneira como ele se colocava nos festivais de cinema, essa entrevista que o Romero citou aqui, que se eu não me engano é de 80, 81, durante o lançamento do Idade da Terra em Veneza, né? Ele diz: vocês não entenderam nada, vocês não são capazes vocês não são capazes de entender o que uma questão que transcende a tudo que vocês conhecem. E de fato, né? E aí, lógico, as pessoas falam, não, mas... E o Glauber ficou no saguão do hotel esperando lá o cineasta francês que ganhou para dar porrada nele, assim. Então, o Glauber, ele realmente era um cara
né, que batia de frente, assim. Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais, mas enfim. Louis Malle, o cineasta francês era o grande Louis Malle, porra. Louis Malle, Atlantic Louis City, Malle. né? Olha, Renato me inspirou a dizer uma coisa, que seria um 10º ponto. A Idade da Terra é um filme que antecipa o que hoje é moda, decolonial. Eu não vejo um filme tão decolonial como a Idade da Terra hoje em dia. É um filme decolonial até na concepção de Cristo, se você observar que são 3, né, no filme. Eu acho isso interessante. Agora, veja, Cassiana, ela fez uma pergunta que eu queria fazer um desafio a ela, se ela for de letras. Cara, faz um mestrado sobre a presença literária em 1 ou 2 filmes de Glauber. Por que eu estou dizendo isso, Cassiano? Porque a pergunta de Cassiano foi sobre a presença de Guimarães em Glauber. Glauber amava Guimarães Rosa. Repare, Glauber, ele leu com muito cuidado. Inclusive, ele disse que leu numa viagem que ele fez do Rio para Salvador de ônibus. Ele leu Grande Sertão Veredas. Veja, Grande Sertão Veredas, na cabeça de Glauber Rocha, é um grande épico. É um grande épico. Riobaldo Tatarana é um grande ator na cabeça de Glauber Rocha. E o roteiro está num tipo de suspense ambientado num sertão improvável, porque há um suspense lá, que é o drama de um jagunço duro, macho, não saber o que sente por uma pessoa que ele acha que é um homem que tem o nome de Reinaldo, só vai descobrir no final. Cara, isso na cabeça de Glauber dá um roteiro, sem dúvida nenhuma. Então, assim, agora, o que Glauber admirava não era só isso em Guimarães. Aí, na entrevista, Glauber cita o que é que ele mais admirava em Guimarães. Era a forma como Guimarães tratou a linguagem. Veja, talvez, eu não vou garantir, porque eu não conheço toda a literatura brasileira, mas na literatura brasileira, quem mais revolucionou a linguagem foi Guimarães. Desde o começo, no nada e segue. Então, assim, a linguagem, as primeiras 30 páginas de Grande Sertão é um grande exercício de linguagem. Né? Outra coisa, o filme ele é quase que uma iniciação religiosa. O filme abriga uma carga semântica mística absolutamente impressionante. Riobaldo tem hora que parece um teólogo ao citar religiões, ou frases absolutamente paradoxais do tipo Deus existe quando não há. Então, assim, Guimarães para Glauber um dos maiores escritores da história da literatura brasileira. Aí, Cassiana, eu acho que o legal era você mergulhar e mandar brasa e trabalhar essa temática, né, no Glauber, que é o que é menos estudado. Menos estudado em Glauber é a prensa literária. Já se estudou o tema da televisão, tem tese de doutorado. O cinema, Ismael tem uma tese de doutorado, que é a estética da fome. Então, assim, os principais temas de Glauber foram estudados. Mas a prensa literária ainda está pouco estudado na obra de Glauber Rocha, né? É isso. Vou compartilhar aqui um fragmento lá dessa entrevista do Idade da Terra. Deixa eu pegar aqui. Cristo do terceiro mundo. Essa concepção de Cristo do terceiro mundo já foi uma coisa que a imprensa criou aqui. A jogada é o seguinte: eu mostro no filme que o mito cristão, que é o mito solar, vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio, e que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende, importando um Deus. Então eu disse que como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Apolino Pitanga, um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Gerson Valadão, mostra o Cristo, que é o conquistador português, o São Sebastião, Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey. Quer dizer que são 4 cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo no terceiro mundo, já contando o mito através dos 4 evangelistas. Quer dizer, como é que são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento. O filme assume um tom profético realmente bíblico e religioso. Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. Aí eu disse para eles: olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar
vocês, romanos, italianos, têm costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os grandes arenas. Então, eles já fundiram a culpa e o assunto ficou nesse campo. Ele ainda prossegue o Paulo, então... Cara, que porra é essa, meu amigo? Que porra é essa? Muito bom. Muito bom. Bendito seja a miséria, porque um dia eles se libertarão. Cara, é muito bom. Repare, isso é núcleo do decolonial hoje. Tome o seu lugar. Isso é muito. O debate decolonial hoje está isso aí. Essa reinterpretação que Glauber faz de Cristo é impressionante, né? Não, e o que é interessante é a capacidade de juntar o mito, o místico, o teológico, essa coisa do profano, do bárbaro, né? Ou seja, então, essa carnavalização, ou seja, é tudo junto e misturado mesmo, né? E é um momento em que é interessante. Ele diz o seguinte: se eles reconhecessem o filme, eles teriam que ajoelhar e rezar. Você teria que inverter o centro narrativo, né? Ou seja, não é Europa, tá entendendo? A gente está trazendo aqui algo muito mais profundo para vocês, uma condição ancestral, né? Mesmo. E aí é uma dimensão da religiosidade, mas é um Cristo que percebe que em nenhum momento é transcendental, né? É um Cristo incorporado em gente, em personagens míticas, né? Uma religiosidade extremamente histórica, viva, né? O Maurício Parisi está aqui também, deixa eu ver. Pergunta: poderia aprofundar o debate sobre a participação do Glauber Rocha no programa Abertura na TV Tupi? Aí está aberto. Quem quiser responder o Parisi. Eu posso falar um pouquinho, mas eu queria falar um pouco dos outros temas, falar do Renato e do Romero também. Tem um dos programas, uns episódios mais divulgados na internet, aí é ele fazendo a crítica do Super-Homem, né? Da chegada do Super-Homem ao cinema, que é o orçamento de um filme, 10 anos do orçamento de todo o cinema brasileiro, né? E eu acho que ainda a gente está passando pela mesma coisa, que esses orçamentos já Avengers e enlatados similares são mais agora do que 10 vezes o orçamento do cinema nacional. E ficam com 99% das salas do cinema. Mas eu acho que tem essa perspectiva da temática, mas tem a estética, a linguagem que o Urbano e o Romero comentaram bem, assim, né? Eu acho que nem o Romero colocou, todos esses temas têm que ser muito estudados, né? Tem muito conteúdo para ser mergulhado e desenvolvido, que nem vocês podem reparar nas constância da pergunta, vocês podem se aprofundar num tema, e tudo isso é Glauber Rocha. Bom, eu queria começar pela estética do sonho que o Renato coloca, que assim, pós-69, 70, essa estética do sono, para mim tem muita influência dos movimentos modernistas, né? Tem uma raiz, você traçou bem uma raiz brasileira, da onde ele chega lá, passando da estética da fome para a estética do sonho. Mas ele não é à toa que ele vai filmar em Barcelona. A influência do Buñuel, a influência do Salvador Dalí, eu acho que é um surrealismo antropofagizado, assim, de alguma forma. É mais uma questão, Renato, queria saber o que você acha da influência. E aí, sobre o Frantz Fanon, também sobre a estética sobre o Frantz Fanon, apesar de todo mundo reconhecer mais ali no Cabeças Cortado a influência do Frantz Fanon ali, me parece que já no Terra em Transe tem muito Frantz Fanon. Eu acho que o Glauber deve ter lido ali e tido uma consciência política maior. Por isso que me parece que todos os paradoxos da esquerda me aparecem em Terra em Transe, né? Bom, tem muita coisa para falar que passou assim, por exemplo, o Renato citando o Woody Grude, né, do italiano underground, o cinema underground,
que poderia ser desenvolvido ali. Eu queria falar da participação do Eduardo Coutinho no Câncer, de 72. O Eduardo Coutinho é ali um ativista, e a participação do Glauber no filme do Godard, no Vento do Leste, que ele fica cantando lá, é preciso ser valente, forte, né? E sobre a estética da fome. Bom, para finalizar rapidinho aqui sobre a estética da fome, quando eu trabalho a disciplina de documentário com os alunos, eu trago muito um filme do Padilha, aquele que não se pronuncia o nome, né? O Garapa, de 2009. Esse documentário profano que ele faz no Piauí, e, bom, eles vão filmar ali as famílias... O Urbano, o clique do mouse está aparecendo no áudio aqui. Então, nesse filme do Padilha, que ele vai filmar o pessoal que faz ali a garapa, que é água com açúcar, porque passam fome. E tem um baita problema que você pode identificar até na narrativa. As crianças lá com uma dor de dente, chorando. Uma hora o técnico não aguenta, tira uma aspirina e dá para a criança, assim, tipo, olha, toma aqui uma aspirina, você está com dor, né? Quer dizer, como filmar a fome? Pensa na técnica. Como filmar a fome? Você só pode filmar a fome com fome. Não dá para você fazer 8 horas de diário e parar. Peraí, corta, a gente vai almoçar, depois a gente volta. Não dá para você sair de um dia de gravação, 10, 12 horas de gravação, filmando alguém com fome e sair para o seu hotel para jantar depois. E isso aparece na narrativa, ali, a questão do remédio. Então, a estética da fome não é brincadeira. É filmar com fome. E não é de uma forma abstrata, não. E eu queria só retomar também o tema da violência, que o tema da violência aparece muito. O Antônio das Mortes soma com a fala do Romero ali, na hora que ele está falando da consciência e da luta de classe, ele toma consciência e mata toda a cidade, o Antônio das Mortes. Ele vira para o lado dos oprimidos, ele assume o lado dos oprimidos e luta contra a hegemonia. E aí, uma conversa fora aqui do Glauber, que eu estava conversando com o Urbano, assim, estamos aqui, como o Romero falou, falando de consciência de classe, de luta de classe, mas a gente está na TV A Comuna. E tem gente que se nega a participar ou assistir. É radical demais. É radical demais. Então, pessoal, é preciso mais consciência de classe aí. Ver Frantz Fanon, ver o que as pessoas que a gente estudaram. E fica aí a minha questão para o Renato, da estética do sonho, e para o Venâncio também, da estética da fome. Aí, se vocês acham que faz sentido essa linha de pensamento. Romero, tá aí o fragmento que você... Esse aí, ótimo. Exatamente, eu acho que foi Cassiana que perguntou, né? Eu recomendo, Cassiana, esse livro aí, é um ensaio, na verdade, está nesse livro que é uma coletânea, chamada Imagens e Memória, tal, do pessoal da Universidade de São Paulo. É muito bom. E aí tem esse ensaio sobre a presença de Frantz Fanon na obra de Glauber, em alguns momentos da obra de Glauber, né? Manifesto e filme, né? Muito bom mesmo, tal. Uma outra coisa que ela falou foi a relação do pacto com a morte. Eu concordo com ela plenamente. Eu diria, há muitas sugestões, Cassiara, né? Há muitas sugestões, Cassiara, para se fazer um bom trabalho sobre a questão do literário no cinema de Glauber Rocha, essa relação entre cinema e literatura, que é uma área, muito importante, né? Eu acho que é massa. Valeu, é isso. Da minha parte é isso. Ela estava pedindo sugestão de indicação de livros. Vários, sobre Glauber, muito. Eu acho que um bom começo é sempre Ismael Xavier. Ismael Xavier tem uma belíssima introdução, que é essa que o Felipe citou no começo, que digamos assim, esse livro aqui. Nesse livro há o terceiro capítulo, que é só sobre Glauber Rocha, que é Glauber Rocha, o Desejo de História. Acho muito bom esse ensaio, introdução, e a tese de doutorado dele, que é Glauber Rocha e a Estética da Fome, que é da década de 80, foi reeditado agora pela editora 34, primeiro pela COSAC, depois pela 34, quando a COSAC faliu. Então você tem, considerado uma das obras mais importantes sobre Glauber. Ele analisa de maneira
quase que decupada, obra por obra de Glauber, inclusive ele analisa imagem e tal. É um grande trabalho de Ismail. E uma série de outros textos, por exemplo, Ivana Bentes tem bons trabalhos sobre Glauber. Nós temos uma série de dossiês, por exemplo. Há um dossiê clássico que foi publicado, na verdade, na França, né? E depois foi traduzido no Brasil, que é isso aqui. Eu gosto muito desse dossiê aqui. Esse dossiê é uma das primeiras coisas sobre o Glauber, estava vivo. Inclusive, em um dos aberturas, ele faz o programa balançando esse livro e tal. Então, esse livro estava vivo quando esse livro foi publicado. Então, o Glauber é muito comentado. Há um dossiê do Cahiers do Cinema, quando ele lançou o Antônio das Mortes lá na França. Então, tem um dossiê só sobre ele, no Cahiers do Cinema, de 69 para 70 e tal. Então, o Glauber é muito comentado. Eu, pessoalmente, assim, eu diria que é um dos cineastas que tem mais trabalho, além de uma série de dissertação do mestrado, tese de doutorado, que nem foi publicado, e que a gente encontra nos arquivos das universidades e tal. Então, Cassiara, tem muita coisa. Eu acho que o Glauber é muito bom. Além dos filmes dele, está quase tudo disponível no YouTube. A Petrobras fez esse trabalho maravilhoso de remasterizar quase tudo. Então, assim, tem muita coisa boa, tal, que vale a pena. Além das obras dele mesmo, né? Várias obras dele, a Revolução do Cinema Novo, os escritos dele sobre cinema do século, romance. Glauber foi romancista também, Cassiara, não sei se você sabe. Riverão Sussuarana é um livro dele. Ele também escreveu um romance, tal. É isso. E acho que para complementar aqui o que o Romero falou, Cassiana, acho que isso de ler o que o Glauber escreveu é algo fantástico também para entender o cinema dele, essa persona, né, que ele vai desenvolvendo, né, essa espécie de persona dele mesmo ao longo dos anos, né? Ele escreveu ele lançou com 21, 22 anos o Revolução Crítica do cinema brasileiro, que é um livro que ele pega todo o cinema brasileiro desde os primórdios, né, e faz uma revisão crítica até o início dos anos 60. Então é muito interessante ver como o Cinema Novo achava, né, esse grupo ali que estava junto com o Glauber no Cinema Novo achava interessante, por exemplo, Humberto Mauro, os ciclos regionais, e rechaçava tudo que era estúdio, né, Atlântida, Pornô Chanchada, metia o pau na Vera Cruz e por aí vai, e aí pegava o chamado cinema independente, né, o Nelson Pereira ali nos anos 50, e os outros independentes. Então, esse livro é sensacional, e depois, antes de morrer, o Glauber organiza, né, os escritos dele. Então, tem o Revolução do Cinema Novo, que o Romero citou, que tem, né, ele organiza dentro desse o Estética da Fome, o Estética do Sonho, em muitos textos, é um livro gigante, assim, é um catatal, e o Século do Cinema, que é a partir das críticas dele em jornal, que ele escreve também desde o início, lá atrás, com o Walter da Silveira. Agora, comentando aqui o que o Felipe levantou, né, acho que certamente a postura do Glauber e essa ideia de estética do sonho é uma ideia que ele só vai desenvolver porque ele acaba se tornando um cara, pelos prêmios que ele ganha fora do Brasil, né, e chama a atenção de uma crítica internacional, né, desde Barra Vento, depois o Deus e o Diabo, Terra em Transe, o Dragão, né, que vai ganhar um prêmio importante em Cannes também, em Cannes e em tudo que é festival, né, exibido em Locarno, em Veneza, em Berlim, e por aí vai. Ele acaba virando esse cara meio internacional, se aproxima do Godard, Buñuel, se aproxima de um monte de gente, né, como o Felipe comentou aqui, acaba sendo convidado ali pelo Godard, junto com o Jean-Pierre Gorin, né, no Vento do Leste, que eu acho que é a imagem que as pessoas mais têm do Glauber fora do Brasil, né, que para lá é o cinema industrial, de não sei o que e tal, e para cá é o cinema de reflexão do terceiro mundo, quer dizer, para esquerda, né, de fato, para onde ele aponta. Mas sim, o Estética do Sonho surge muito dessa postura mais internacional, de acabar, pelas condições mesmo do Brasil, tendo a oportunidade de sair fora e filmar, e quando ele foi voltar em 70, já era persona, né, nunca foi alguém bem-vindo pela ditadura, e nesse período menos ainda. Então ele percebe que ele tinha mais chance fora do Brasil do que aqui, né? Após aí 5
todo mundo. E se ele fosse fazer os filmes que ele fez lá fora, tratando dos mesmos temas aqui, ele ia direto para a cadeia, né? Então ele teve essa liberdade. Claro que não foi fácil, a gente vê pelas cartas, por exemplo, né? Tem esse livro da Ivana Bentes, organizado por ela, que é genial também, né? Que é o Cartas ao Mundo, que são uma série de correspondências, não são todas, mas o livro é gigante também, deve ter umas 500, 600 páginas, uma série de cartas de correspondências, e o Glauber era isso, escrevendo para as pessoas que estavam aqui no Brasil e lá fora, tentando pensar o Brasil, pensar o cinema, o terceiro mundo, os países latino-americanos lá, né, que era o que ele podia fazer naquele momento. Depois o cara passou por muito lugar, né? Espanha, Itália, vai filmar no Congo, depois vai para França, Cuba, Itália de novo, enfim, passa um tempo em Cuba, faz um filme dele que é pouquíssimo conhecido, que é a História do Brasil, que é um documentário mais expositivo, né? Junto com um historiador, agora eu não lembro o nome, Marcos alguma coisa, e faz o filme, né, esse filme que é sensacional também, que é uma aula de história. Não sei se eu comentei aqui, Felipe, tudo que você falou. Tinha alguma coisa a mais que eu queria dizer aqui, não estou lembrando agora, não sei. O Davi perguntou ali que ano que é o Estética dos Sonhos. Ele é de 71, Davi, e como o Renato colocou, é isso aí, é escrito dessa forma. Ele troca o Z por S, o Y por I, o K por Lembrei, S. Não, lembrei, foi ótimo que você colocou aí, Felipe, porque eu acho que é um pouco isso, né? A gente falou em Ivana Bentes, e quando pensa em Ivana Bentes é incontornável essa discussão que você trouxe sobre o Garapa e a ideia de uma cosmética da fome, né? Que a Ivana Bentes lança a partir de Cidade de Deus e que pegou muito, quer dizer, você levantou como filmar a fome, né? Certamente não é a partir de uma espetacularização barata, publicitária, com linguagem de filme de Hollywood, como Cidade de Deus e o Padilha e o Meirelles e esses caras fazem, né? E o Meirelles tem a pachorra de falar que o Glauber não conhecia de linguagem do cinema e também não sabia escrever, por isso ele inventou. Não, o cara revolucionou a linguagem. O que o Romero falou aqui sobre forma e conteúdo, o cara brutalizou a linguagem do cinema. E na fase depois, então, né, o cara ele não é compreendido até hoje pelo que ele fez em A Idade da Terra. Até hoje, nem a gente aqui dentro compreende direito. Então, assim, é um nível de se brutalizar, é um inventor, né? Se o Jairo Ferreira, para falar sobre os pós-cinema novos, o Zudigrud, enfim, usa esse termo inventor, não é à toa que o Glauber é o único cinema novista que tem um capítulo no livro Cinema de Invenção do Jairo Ferreira, né? O Glauber realizou já em 68 Câncer, que é um filme que vai elevar para um tropicalismo experimental, uma coisa de performance, né, maluca, assim, que ninguém fez igual. Então, assim, o cara, ele não é subverter, é transgredir, é muito mais, assim, é num nível estratosférico e muito original, né? É uma forma que só ele. Não adianta falar assim, mas o cinema novo tem, né, representa o sertão, por exemplo, e tratar de outros filmes. Né, tem obras-primas, o Vidas Secas, os Fuzis e por aí vai. Mas a forma como o Glauber faz é única. E é de uma consciência épica, assim, única também, né? Consciência histórica, né? É impressionante. Essa crítica do Meirelles parece o Billy Wilder falando do Godard, que ele era um adolescente, né? Você é adolescente, ele quebra a regra, mas não soma para o filme dele, para não querer aceitar o jump cut. É ridículo, né? Na Idade da Terra, ele cunha mesmo, dizer, é um filme metafísico, é um filme filosófico, né? Então, e aí ele diz, por que filosofia é só o texto, né?
Então, assim, tem uma questão que é interessante, ele empurra o cinema às últimas consequências, né? Ou seja, tem hora que ele diz, é uma ópera, né? Uma ópera bárbara, ou seja... E aí, no final, ele diz, isso é um barato audiovisual. Ou seja, então ele diz, olha, isso é linguagem audiovisual, né? Ou seja, e com a linguagem audiovisual eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso extrapolar a estética do que é um formato, né? Porque tem uma discussão atualmente do pós-cinema que eu acho interessante, né? Como se isso fosse novidade, né? Assim, vamos extrapolar, alargar o cinema. Na realidade, o próprio Glauber Rocha faz isso, né? Ou seja, fazendo cinema. Tem um filme sobre o céu de Lisboa, que é justamente a crise sobre o cinema, né? Ou seja, sobre a câmera, e aí o personagem coloca a câmera nas costas e sai filmando, né? Ou seja, e o cara chega e diz, não, se resolve com o cinema, com a linguagem, né? Ou seja, essa destruição também é criativa. Ou seja, e o Glauber Rocha, de certa forma, a Idade da Terra é isso, né? Ou seja, sai do cânone do que é um cinema e escancara isso como linguagem mesmo, né? E é um filme que até hoje, quando você assiste, ele leva ao espanto, né? Pelo teatro, pela força narrativa, né? Pela performance, pela não linearidade completa do roteiro, né? Ou seja, é um escândalo de linguagem, né? De uma estética, né? Ô Urbano, estava pensando, tem uma coisa assim, nós como professores, da pedagogia do audiovisual, que é difícil você ensinar essa linha tênue entre da imagem estetizante. Porque é que nem o Renato colocou, tem o tema e tem a forma de filmar o tema. Então, e é difícil dizer para o aluno não ser um tecnocrata da imagem, não ter uma imagem publicizante, estetizante. Não importa a temática que você está fazendo, tem a estética que tem que vir junto. E no ensino de audiovisual, eu acho bem difícil isso. Não sei o que vocês acham como professores aí dessa dificuldade de, olha, isso aqui é uma bela imagem. Eu estava vendo outra coisa, esse período da África, né? Porque não foi só o Glauber Rocha, foi um conjunto de cineastas para discutir o olhar, né? Dizer que o olhar europeu, ocidental, já estava viciado nessa estética, nesse padrão do que é o cinema, que precisava de um olhar descontaminado por essa indústria cultural do cinema. E virou um termo, Urbano, virou um termo, porque tem um capítulo do livro do Robert Stan, Introdução à Teoria do Cinema, que é sobre o cinema do terceiro mundo, virou um termo, inclusive. Essa coisa de América Latina e África, África e América Latina, virou um termo, inclusive. Virou o chamado cinema do terceiro mundo, né? Muito visto na Europa, muito visto nos Estados Unidos, estudado. Eu até diria que foi o melhor momento dessas duas cinematografias, latino-americana e africana. Foi o melhor momento, assim, em termos de produção, grande cineasta, reconhecimento no Cahiers du Cinéma, reconhecimento em Nova York, reconhecimento na Alemanha, reconhecimento na Itália, prêmios como Leão de Ouro, o Urso de Prata, Leão de Ouro, esse livro aí, ó. Então, assim, há um capítulo inteiro desse livro aí só sobre cinema. E Glauber Rocha, com esses dois, o Leão de Sete Cabeças, Cabeça Cortada, é uma das referências fundamentais, né? Inclusive de influência de cineasta africano, né? E de criar essa relação. Porque, no fundo, era um grande projeto de Glauber, essa coisa com a América Latina e a África. Ele amava isso. E eu acho que era uma coisa muito bonita das esquerdas daquele momento. Porque não só foi no cinema, também foi houve todo um debate sobre essa coisa, teorias da dependência, desenvolvimentismo, CEPAL, etc. Então, assim, foi um momento mesmo do terceiro mundo, da América Latina, da África e tal, e que o cinema participou. Agora, reparemos, é muito interessante, um grande momento desses dois continentes em que o cinema colaborou.
E nem sempre acontece isso na história do cinema, nem sempre. Você tem momentos em que são importantes no continente que o cinema não está nem aí. Então, assim, porque é preciso também ter cineasta antenado, sabe? Cineasta cabeça de vento, porque, olha, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, não é vento na cabeça, porque vento na cabeça vai para a câmera, então não adianta nada, entendeu? É isso. Pessoal, a gente já está aqui com a hora e 50. Alguns professores vão ter compromisso de aula. Eu vou ter uma banca daqui a pouco. E aí, essa coisa agora com a internet, as bancas remotas, a gente tem que organizar a agenda quando tem convidados, e vai ser hoje às 21. Eu queria agradecer ao Romero, ao Felipe, ao Renato Coelho. Renato, Romero, Felipe, dizer que sempre está aberto aqui a programação da TV Comuna para dar conta, né, desse debate, e ter uma provocação, né, ou seja, do que é uma comuna, né, inspirado muito na Comuna de Paris, né, como uma frente muito ampla, né, de revolucionários, né, não dogmas, né, não político, né, mas no sentido de um horizonte político, né, de um horizonte estético político, né. Então, gostaria de agradecê-los pela live de hoje, agradecer as pessoas que estavam presentes aqui, boa parte são alunos, até mesmo aí do Felipe, alguns meus, do Renato, do Romero, e o Renato tinha um recadinho aí para falar sobre o curso da Rosa lá, do Instituto, sobre cinema, não sei se esqueceu. Então, agora vamos deixar aqui 1 minuto para cada, ou 2 minutos aí de agradecimento. Vamos lá, Felipe. Nossa, obrigado, Urbano, Renato, prazer conhecer o Romero aqui, acho que tem muito para a gente trocar. Queria agradecer a todo mundo que está presente aí, dos nossos grupos, e continuar na luta aí. Obrigado, Magali, obrigado por assistir. Grande beijo. Renato? Queria agradecer demais o convite, foi um prazer enorme, enfim, poder falar sobre o Glauber. Acho que se desse, a gente ficaria aqui muito mais. Então, acho que a gente tem muita ideia, né, que a gente pode trocar. Um prazer conhecer o Urbano, o Romero, um prazer estar com o Felipe aqui. Só dizer que eu concordo com algo que o Felipe levantou, realmente é um desafio, né? Eu acho que tentar incutir um pouco isso aos estudantes, né? Porque primeiro, sem ter uma formação de uma linguagem mais canônica e como subverter isso, a forma eu acho que tentando encantá-los com o Glauber, por exemplo, né? E que eles assistam bastante os filmes, porque tem coisas que são difíceis de explicar mesmo. Enfim, só divulgar aqui, eu deixei o link aqui de um forms de inscrição, Urbano, se você puder divulgar lá no chat. Semana que vem, segunda-feira, começa um curso, né, numa escola de cinema popular que está sendo criada agora pela Universidade Emancipa, né, o projeto Emancipa, que é um projeto de educação popular, gratuito, é só se inscrever, o curso é online, é esse aí, Introdução ao Documentário, e estamos juntos eu, Priscila Betim, Caio Lazaneu, Marco Escrivão, Tiago Mendonça, Joel Yamage e Cristina Amaral, acho que não me esqueci de ninguém, às segundas-feiras, e aí nesse Forms tem todas as informações, então para quem se interessar aí, fica o convite. Acho que é isso, gente, falei um monte aqui, desculpa passar o tempo aí, Urbano. Fala do seu filme também, rapidinho. Isso, fala do seu filme, claro. É o único cineasta aqui do grupo. Fala aí do filme. A gente está lançando um filme agora, né? O nosso primeiro longa, dirigido por mim e pela Priscila Betim. Esse cartaz aí atrás é o cartaz do filme. Se chama A Cidade dos Abismos. Estreou agora, semana passada, no festival lá em Portugal, chamado Indie Lisboa. E em breve vai estrear em um festival brasileiro também,
o festival chamado Olhar de Cinema de Curitiba, mas vai ser o festival vai ser online esse ano, então acompanhando aí as redes, enfim, da Cine Diário, que é a nossa produtora, para quem quiser seguir tanto Instagram como Facebook, a gente vai divulgando aí as sessões. Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Nossa. E seguindo aí, agradecendo, Urbano, Renato, Felipe, e sugerindo, Urbano, quando o filme do Renato for lançado aqui, a gente pode fazer uma mesa dessa numa segunda, só sobre o filme dele. A gente vê o filme antes e, faz uma rodada de debate só sobre o filme dele, seria interessante. No mais, eu quero agradecer mais uma vez, conhecer Renato, conhecer Felipe, Urbano, que é meu amigo, e a gente manter, sempre que o Urbano quiser, estou aqui à disposição, a gente pode pensar, sei lá, uma segunda-feira por mês sobre cinema, uma segunda de cinema e tal, porque eu vi que todos nós 4 aqui gostamos de cinema, sacamos de cinema, temos nossas escolhas e tal, então quem sabe o cinema na comuna uma vez por mês, tal, ajuda muito. Valeu demais. Minha gente, muito obrigado, boa noite a todos e todas, vamos em paz. Só que eu vou fazer 2 cobranças públicas aí, o Renato envia o cartaz do filme para eu publicar na revista Pasquinagem, que vai sair agora amanhã, né? E se tiver uma resenha, alguma coisa do filme, manda para mim, aí eu publico lá na revista. E o Romero, né, dessa exposição, Romero, fazer o artigo, né? Vou fazer um artigo dessa exposição e depois quero fazer uma resenha desse livro aqui que mando. Desse livro aqui, ó, Angela Davis e tal. Sobre o pensamento de Angela Davis. É lançamento, tá certo? Valeu demais. Então. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente até agora. Valeu. E é bom tê-los aqui. Faça sua inscrição, divulgue e compartilhe aí. Boa noite a todos. Obrigadão.